Paz e graça, amados, mais uma vez. Aqui para mais um vídeo de uma jornada. Para irmos numa jornada daqui até à vida de Abraão. Vamos ver o que Deus nos pode ensinar. Deus já tinha chamado Abraão. De ter chamado Abraão, já lhe fez promessas de que todas as famílias da terra iam ser benditas por ele. O seu nome ia sendo engrandecido. Mas antes disso, para que Abraão deixasse o seu pai, a sua parentela, tudo o que ele tinha na terra, salvo erro, de Ur dos Caldeus e On em Arã. Deixou tudo. Depois de deixar tudo, então Abraão fez o que o Senhor Deus mandou. Depois disso, Abraão decidiu partir de onde ele estava, porque havia fome, e foi para o Egito. No Egito, ele mentiu, foi obrigado a mentir antes que fosse morto. Ali, uma das promessas que Deus lhe fez foi cumprida. Aí, quem sabe se isso não aconteceu, para que Abraão vês Abraão, eu sou Deus fiel. Para que, quem sabe se isso não aconteceu, para que Abraão visse, ou para que Abraão tivesse a prova, digamos assim, que sim, é um Deus que eu posso confiar. Quando Deus lhe disse, quem te abençoar, eu o abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. E aí, quem sabe, isso ter acontecido, de Abraão ter ido para o Egito e ser obrigado a mentir, e o faraó, naquela altura, ter suportado as pragas de Deus, quando até ao ponto de depois chegar e ver, porque naquela altura havia uma restrição que quando fosse quando fosse marido e mulher, o próprio faraó matava ou mandava matar o seu marido para possuir a sua mulher à força. Então Abraão fez com que passasse por seu irmãos. Então aqui acontece o quê? Acontece que foi isso. Mas quando aconteceu, perdão, quando aconteceu as fases de ele ter de Abraão, no faraó estar a sentir as pragas, ele pensou, para aí, o que é que está aqui a acontecer? Ou os deuses, ou um Deus estranho, isto, para mim, que eu não conheço, neste caso o nosso Deus, que Faraó não conhecia, este Deus, um Deus estranho, está-me a castigar. Agora, o porquê? O que é que eu fiz? E aí, pois, ele entendeu, ou teve uma visão, ou um sonho, em que Abraão e Sarai não eram irmãos, mas sim marido e mulher. E aí, ele entendeu, ups, para aí. Então, eu fui contra a lei que está no Egito. E então, o que aconteceu? Ele mandou chamar Abraão e disse, porque me mentiste? Porque me fizeste isto? Sabias que vocês eram marido e mulher e não irmãos? Porque me mentiste? Para que eu sofresse, quem sabe se ele não pensou assim, para que eu sofresse o castigo do teu Deus, então para isso, pega nas coisas que eu te dei, tudo o que quem sabe, vocês tocaram, e levem tudo convosco. Eu não quero sofrer mais a ira do teu Deus. Leva. E depois, quem sabe, naquela altura eles fizeram isso, e aí, quem sabe, Abraão então não pensou e não se lembrou, peraí, então o que Deus me disse foi verdade, de que quem me abençoar, Ele os abençoará, mas quem me amaldiçoar, Ele os amaldiçoará. Ora bem, nos tempos de hoje também, se formos a ver, muitas vezes nós pensamos, está bem, deve ser verdade. Quando alguém nos diz alguma coisa, nós podemos pensar, está bem, deve ser verdade. Isso era nos tempos antigos. Podemos muitas vezes pensar assim, mas quando temos muitas provas, como foi esta de Abraão, aí pensamos, ups, espera aí, fiz mal em ter duvidado. Ou perdemos muitas coisas, muitas vezes, por isso mesmo, pela dúvida. Agora, o que é que acontece? Acontece que Abraão e Ló e Abraão, saíram do Egito, foram para uma outra terra, que eu não sei, mas deve ter sido Canaã, e ali, que acontece?
eles devem ter andado, digamos assim, andavam, se calhar, não digo o próprio Abraão e o próprio Ló, não, mas as pessoas que estavam com eles deviam estar lá em contendas. E visto isto, Ló ou Abraão, um dos dois pensaram, bem, então é melhor cada um seguir o seu caminho. Claro que se calhar para os dois foi doloroso, porque tanto um como o outro gostavam de estar juntos, mas visto as situações, tinham que se separar. Ou seja, hoje em dia também é assim, por vezes convém que muitas vezes nós, mesmo que gostamos muito de estar com as pessoas que nós gostamos, por vezes precisamos de estar à parte precisamos nos separar para estarmos somente nós e Deus. Ou seja, aqui o que eu entendo aqui também, o que a seguir vamos ler, acontece que também, se formos a ver, desde Moisés, os outros profetas, tudo isso, se formos a ver, eles iam muitas vezes para o deserto, iam-se pôr à parte para ter. O próprio Jesus foi para o deserto, para, quem sabe, para buscarem sempre uma comunhão com Deus, eles e Deus, para saber o que Deus queria com eles. Mas, no caso de Jesus, felizmente não, felizmente para que ele pudesse provar a nós que nós somos mais fortes com ele, claro, mas podemos ser mais fortes que o inimigo. Só que, quem sabe, na sua parte humana, né? Ele, como foi homem como nós, ele podia pensar, bem, vou para o deserto, vou ver o que o meu pai me vai dizer e ordenar. Mas, infelizmente, para a sua... pronto, não é infelicidade que eu quero dizer, atenção, mas quer dizer que ele se calhar pensava assim, na sua parte humana, atenção, como Jesus, como homem, ele pensou, bem, vou para o deserto como os outros foram, mas para buscar o meu pai. Para uma surpresa negativa, encontrou o tentador. Mas com isto mostrou a nós que podemos, com ele, em nome dele, podemos vencer o inimigo. Agora, à parte, isto foi à parte. Agora, vamos ver o que aconteceu para que Abraão e Ló, o que levou um tio e um sobrinho a separarem-se. Quem tiver a vossa palavra, abra comigo em Gênesis. Gênesis 13, capítulo 13. Dos versículos 1 a 13 também. E diz assim a palavra: Abraão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguev, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb, de Negueb até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los. Para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, e eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado Abraão e os do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita,
irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amados, o que é que podemos dizer? Houve contenda entre os dois. Eles tinham muitos bens, tinham muitos bens, tinham muito pasto, tudo isso. Só que a terra em si, ou os pastos em si, podia ser até bom, só que havia um pequeno problema. Como é que é de explicar? As ovelhas uns dos outros podiam se misturar. Quando os pastores, se calhar, de Abraão iam buscar as ovelhas entre os pastores de Ló, então, os pastores de Ló pensavam que os outros ainda iam tirar ovelhas para o rebanho de Abraão. E então lá está. Se formos a ver, aqui podia até ser a má interpretação, muitas vezes, da mente humana. E então havia aquelas contendas. Além da terra nos poder sustentar. E então Abraão, como seu tio, e para não haver contendas, decidiu afastarem-se. Era bom que se afastassem. Mas aqui está outra coisa. Como já vimos o chamado de Abraão. Abraão tinha promessas espetaculares vindas de Deus. Que qualquer homem, para mim, era mais que certo. Qualquer homem ficava mais que soberbo. Mais que, uau, vou ter isto tudo. E depois de ter visto isto no Egito, que era verdade. Mas Abraão, mesmo assim, disse a Ló: está aqui tudo à tua frente. Escolhe para onde queres ir. E eu irei para o outro lado. No entanto, lá está. Nós vimos as coisas que olhamos e vimos e queremos sempre o melhor. Foi o que Ló fez. Ló viu a parte melhor, onde podia ter mais recursos, e escolheu ir para lá. Ló viu os melhores pastos, se calhar 2 cidades onde podia ter mais recursos para sustentar a ele, à sua família e aos seus que estavam com ele. E então ele decidiu ir para aquele lado. Porém, Abraão deu-lhe a escolha. Abraão podia ser outro e dizer: não, olha, vou para aquele lado, tu vais para aquele lado. Podia escolher ele a melhor parte, mas não. Abraão foi tão humilde, mas tão humilde como o decorrer da sua história. Foi tão humilde que ele disse: olha, escolhe o que tu quiseres que eu irei para a outra banda. Abraão podia ter ficado até com a pior parte da terra, mas foi para aquele lado. Aqui na palavra nem diz, pois ficaste com a melhor parte, escolheste o melhor. Olha, pronto, obrigado, é assim, vê-se agora o que tu gostas do teu tio. Não diz isso, nem diz que ele disse alguma coisa, pronto, escolheste, então vai. Então eu irei para o outro lado. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia não há ninguém que queira ver as coisas da melhor maneira para o seu irmão ou para quem a gente gosta e diga: olha, vê o que tu queres. E eu vou para o outro lado, sei lá. Não. Primeiramente, nós ficamos sempre com o melhor. E o pior fica para os outros. Primeiro nós ficamos sempre com as melhores partes. Mas o mais importante aqui é que nós precisamos de nos separar. Separar como assim? Não é separar e ficar isolados de tudo e todos. Não. Precisamos de nos isolar quando nós não estamos muitas vezes bem, quando temos com certos conflitos
precisamos de nos isolar. Eles querem, se as pessoas que nós sabemos ou que nos damos bem, amigos, família, seja o que for, querem ficar com o melhor, que fiquem. Porém, nós devemos de nos separar para ter um melhor tesouro. Para mim é um grande tesouro. É separar-nos para buscar orientações, ter uma melhor comunhão, restaurar o convívio de pai para filho ou de filho para pai. Neste caso, de filhos, pai, e de pai para filhos. Há alturas na nossa vida que nós temos que fazer isto. Separar-nos, neste caso separar-nos e ter esta comunhão. E se as pessoas globalmente quiserem o melhor da Terra ou o melhor, deixa-os ter, não te preocupes. Agora, outra coisa que eu queria aqui mencionar. Aqui, nós nestas passagens, que aqui, quando nós vimos aqui uma parte que eu já não me lembro, que foi só vendo, peço desculpa. Agora peço desculpa, eu agora aqui perdi-me um bocado. Afinal, enganei, não era isto que eu queria dizer. Mas, pensemos nisto. E quando eles pararam, ou quando viram isto tudo, pensemos na atitude logo. Logo preferiu ficar com o melhor e com com mais recursos para se manter. Enquanto Abraão não. Abraão ficou com mais, se fosse preciso, até com o pior sítio. Porque Abraão podia até pensar, Deus cuidará de mim. Porque ele sabia das promessas. Era isto que eu queria dizer. Lembrem-se do que Jesus nos disse. Não se preocupem com comer, vestir. Tal como os lírios, Deus cuida deles. Eles não tecem. As aves fazem os seus ninhos e não guardam o seu comer ali em despensas, tal como também as ervas do campo. Mas Deus cuida deles. E Abraão pensou assim, de certeza. E nós devemos pensar igual. Cada dia traz o seu mal. Pensem nisso. Tal como Abraão também deve ter pensado. 100 anos conheceu o Evangelho que nós conhecemos. Mas se calhar também pensou isso. Daí que Abraão teve o privilégio, já naquele tempo. O Gênesis foi escrito 1000 e tal anos antes de Cristo. Para vocês verem, amados. Abraão, antes mesmo de conhecer isso, já devia saber mais que nós. E teve muitas regalias. Uma delas, ser chamado amigo de Deus. Lembrem-se disso. Lembrem-se quando ele intercedeu por Sodoma, por causa dos justos. E vejam essa história. Quando ele disse, quando Abraão disse que se ia apartar, ou quando Abraão disse para ele não ir, uma coisa assim. E Deus disse, eu não devo estar ausente ou longe dos meus amigos. Deus para Abraão. Amados, pensemos nisto. E vejamos o exemplo de Abraão. Abraão não questionava muito. Nessa altura questionou, mas não deve ter sido só pelo seu sobrinho, mas sim por todos os justos de Sodoma e Gomorra. Mas não houve lá nenhum. Que Deus vos abençoe, amados. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Que ouçam a tua voz em vez da minha e que vivamos mais segundo a tua palavra e que não somente a falamos, mas que também a vivamos. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Em teu nome, porque eu vivo e reinas para sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe, amados, hoje e sempre.